Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Boa noite, cumprimente o irmão do seu lado, diga para ele boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele a paz, graça e paz, diga para ele seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Pode assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos, irmãos, com a palavra que eu creio, eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Amém? Vai ser especial. Já quero que você abra a sua Bíblia, você que trouxe, no livro aos Hebreus, Carta aos Hebreus. Abra lá. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Eu comecei essa mensagem na sexta-feira. No culto de sexta eu falei um pouco, eu quero falar mais sobre esta palavra aqui. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, irmãos. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto sagrado: portanto nós, também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, aqui a nossa mensagem principal, deixemos o que, irmão? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, tem Bíblia que diz com perseverança, a carreira que nos está proposta. Vamos entender isto aqui. Aqui o autor, a carta aos Hebreus, alguns atribuem a Paulo, mas o autor é indefinido. Ele está dizendo, irmãos, claramente, portanto nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Irmãos, essas testemunhas são aqui na terra e também no céu. Senhor Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo também fica olhando, digamos assim, e torcendo por nós, porque nós estamos aqui na terra numa corrida, correndo para alcançar os sonhos, os objetivos, correndo para alcançar a salvação. Estamos caminhando, estamos correndo e não temos pressa, né? Quando que extingue, quando que acaba essa corrida? Quando chega o nosso fim. Quando chega a hora de nós encontrarmos a morte, que não é aquela velha ascendente com uma foice, não. Vai chegar o tempo de cada um. Cada um vai chegar a sua hora, vai chegar o período, irmão, mas estamos correndo. E é isso que o Senhor Deus espera de nós, que possamos o quê? Estar correndo, estar nessa jornada. Mas só que para correr, para avançar, avançar, é ir para frente, meu irmão, nós temos que aprender algo. Se eu quero chegar aonde Deus tem para mim, se eu quero chegar ao pódio, se eu quero cruzar a linha de chegada, se eu quero chegar até o final do meu trajeto, eu tenho que aprender a deixar duas coisas. E aí ele diz claramente: portanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, aqui, deixemos todo o quê? Embaraço. E o quê? E o pecado que tão de perto nos... Meu irmão, eu creio, quando eu vejo a igreja, quando eu vejo as pessoas do ministério, eu vejo todos como santo. Alguém algum dia falou assim: pastor, o senhor é ingênuo, hein? Acreditar que todo mundo é santo na igreja? Eu acredito. Até que me prove o contrário, eu acredito que todos são santos, que todos deixaram o pecado. Eu creio. Assim como estava até falando com o pastor Hilton agora há pouco, irmãos, fevereiro agora, vai fazer 16 anos que eu estou caminhando com Cristo. Já vão fazer 16 anos. Vai fazer 14 anos de ministério, para você ter uma ideia. Eu estava falando com ele quando eu fui pastor auxiliar em Sinop em 2000, quando eu fazia reunião em Sorriso. Nós tínhamos na igreja a filha de um obreiro, irmão, tinha um ano e meio mais ou menos, e ele tinha um filho de 13 anos. Eu fazia o culto, aí terminava a reunião, a casa era do irmão, era assim, aqui nos fundos, e tinha um salãozinho pequenininho, menor que pequenininho, mas pequeno mesmo, cabia umas 30 cadeiras, aonde começou a igreja de Sorriso. E eu fazia a reunião lá e acabava a reunião, não precisava de microfone, porque era pouquinha gente, começando mesmo.
E eu fazia reunião, e aí eu esperava, porque o ônibus era 10h30. E aí terminava a reunião, eu ficava esperando, porque ele me dava carona da casa dele, que era a entrada da cidade, até a rodoviária lá longe. E eu ficava esperando. E ele falava assim: senta, irmão, vamos lá, espera aí. E ele tinha o menino dele, 13 anos, que ficava assistindo televisão, canal Discovery. E eu me lembro, eu assisti Pokémon. Eu assistia com ele Pikachu, pra você ter uma ideia. Irmão, eu fui agora, mês passado, quando eu fui em Sorriso, e eu encontrei o rapaz, 25 anos, irmãos, homem já formado. Falei: rapaz, cara, mas como que você cresceu? A filha dele, irmãos, hoje é moça, vai fazer 15 anos, para se ter uma ideia. E aí eu falo: meu Deus, o tempo, tô correndo, já tem um tempinho já, hein? E eu ainda brinquei com ele, falei: rapaz, nós assistíamos Pokémon junto. Você fez eu gostar do Praga do Pikachu. 25 anos, já se passaram um tempo. Nós estamos numa corrida, e nós não podemos deixar, irmãos, nada nos parar. Nós não podemos deixar, irmãos, nada e nem ninguém nos atrapalhar. Mas quando é que acontece este atrapalho? Quando, irmãos? Quando nós estamos deixando algo nos embaraçar. A Bíblia, fiz questão de trazer para o altar uma Bíblia com a tradução da Bíblia Viva. Vou ler para vocês nessa tradução aqui, ó. A Bíblia são várias traduções, né? Tem linguagem de hoje, linguagem atualizada. Aqui, ó, 12, versículo 1. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé observando-nos da tribuna principal, afastemo-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Olha o que a Bíblia Viva fala, irmãos, que nós temos que nos livrar, nos afastar de qualquer coisa que nos torne o quê? Vagarosos. Na Bíblia atualizada diz que eu tenho que aprender a deixar aquilo que me torna o quê? Pesar, tudo que é peso, tudo que é embaraço. E como eu falei, eu creio, todos já deixaram o erro, o pecado. Como eu falei, vou fazer 16 anos de evangelho. Outros têm mais tempo do que eu. Outros têm recém 1 ano, 2, 5, 7 anos. Deixou o vício, deixou a bebida. Quantos que tiveram vício, irmão, de cigarro? De manhã eu perguntei na reunião. Teve um senhor que ele falou que ele fumou por 40 anos. 40 anos, meu irmão. Teve outro que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Aí deixa eu perguntar aqui. Alguém aqui também, no passado, do vício, irmão, quanto tempo foi de cigarro? Quem fumou? Vamos ver se você bate o recorde de manhã. Quantos anos, irmão? 33? Ah, não é pouquinho. O irmão de 40 está ganhando. Quem mais? Alguém mais? O senhor fumou 42 anos? É mesmo? Irmão Edson, 20 anos? Quem mais? Ah, não, foi pouquinho, né? Não deu nem para manchar o pulmão direito. Diga. 40 anos a senhora fumou? Muito. Deixamos ou não deixamos? Muitos. Deixou o vício, deixou o cigarro, deixou o erro, deixou as drogas. Nisso nós deixamos. Mas nós temos que, como a gente fala, aquele pecado que a gente vê que é coisa séria, a gente deixa. Mas e os embaraços? Será que nós estamos deixando? Será que nós temos abandonado esses embaraços? Porque é isso que nos atrapalha. São esses embaraços que a gente pensa, que a gente acha, aqui não tem nada a ver, que não tem problema. São esses embaraços que nos atrapalham do quê? De correr a carreira que nos está proposta. Deus quer que nós sejamos abençoados, prósperos. Deus quer que a nossa família seja salva. Deus deseja que todos sejam salvos, vão para o céu. Mas, irmãos, muitos não estão conseguindo correr essa carreira. Quantos que entraram nessa corrida e desistiram? Quantas pessoas que você conhece que parou essa corrida? Quantas pessoas que você conhece, jovens, senhor e senhora, que parou de correr? Ou tem gente que está aqui e está cansado, não corre mais. Sabe por quê? Porque tem um embaraço. Tem alguma coisa que está embaraçando ela, meu irmão. Entenda, aquilo que eu tenho que remover, Deus não tira por mim.
O que eu preciso tirar, o que eu preciso arrancar, Deus não arranca, Deus não tira. Em João 11, quando ele foi visitar Lázaro, que já estava morto, ele perguntou: onde puseram? Vem, Senhor, e veja. Aqui, colocaram aqui, já cheira mal. Ele chora, e aí Jesus diz o que assim: dá licença que eu vou ressuscitar Lázaro. E aí tinha uma pedra posta na frente da caverna, e aí Jesus pega aquela pedra e dá licença aí, empurra a pedra, Lázaro, caminha para cá. Jesus não fez assim? Sim ou não? O que Jesus fez? Ele mandou, ele pediu para que tirassem o quê? Tire a pedra. Meu irmão, o que você precisa remover, Deus não tira por você não. Deus não vai tirar. Um exemplo, um copo de bebida. Meu Deus, tira daqui, Jesus. Tira daqui esse demônio. Tem uns que até faz prova, né? Deus, se isso é Deus, em nome de... vai sumir daqui, some. Deus não é mágico. Deus não é assim, ó, abracadabra. Irmão, somos nós que precisamos remover. E são esses embaraços, irmãos, que estão atrapalhando muitos de correrem. São esses embaraços que estão impedindo as pessoas do quê? De caminhar. É esse embaraço, irmãos, que está o quê? Amarrando a vida de alguns, e ele não progride, ele não cresce, ele não desenvolve. É o desejo de Deus, é a vontade de Deus que todos cresçam, que todos desenvolvam. Cresça espiritualmente, cresça, meu irmão, financeiramente. É vontade de Deus que você cresça, que você possua, que você tenha, mas é vontade de Deus também que você, meu irmão, cresça espiritualmente, seja batizado com o Espírito Santo, fale em línguas, possa, meu irmão, entender, interpretar o que Deus fala. É a vontade de Deus. Que Deus, irmãos, que você fica tão íntimo com Deus em oração, que você ora, que você passa horas na presença de Deus. Você, poxa, fiquei 1 hora em oração, nem reparei. Deus espera isso de nós. Mas, irmãos, são os embaraços que estão nos atrapalhando. São os embaraços que estão nos atrapalhando. Quero mostrar para vocês um homem, irmãos, que deixou algumas coisas, mas alguns embaraços ele não deixou. Mateus capítulo 4, vamos lá. Mateus 4. Mateus 4, versículo 18. Presta atenção. Mateus 4, 18. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles o quê? Eles o quê? Deixando logo as redes, o quê? Olha só como que foi para Pedro. Jesus o chama. O que eles estão fazendo? Lançando redes, trabalhando. Ei, vem, me segue, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles, deixando logo as redes, o quê? Seguiram. Eles deixaram o que estavam fazendo para seguir Cristo. Continua. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles o quê? Deixando imediatamente o barco e seu pai, o quê, igreja? Seguiram. Veja, irmãos, aqui Jesus está começando a chamar os discípulos. Quem é que entra na história? Pedro. Simão Pedro entra na história. Jesus vê ele lançando as redes, está trabalhando, ele era empresário, tinha um ramo de pesca, e irmão, uma empresa, e Jesus... deixa tudo e me segue. Eu vou fazer de você pescador de homens. Quero te usar. Eu quero fazer de você uma bênção. E ele deixa tudo e segue. Logo à frente ele encontra mais outros homens. Tiago, irmãos, filho de Zebedeu, João. Ei, vocês também, me sigam. Eu quero usar vocês. E eles fazem o quê? Deixam o que estavam fazendo e passam a seguir Cristo.
E eles tornam-se o quê? Discípulos. Nós deixamos também o mundo, nós deixamos o erro, deixamos a prática, a religiosidade, deixamos, irmãos, as coisas mundanas. Para quê? Para seguir Cristo. Vivemos uma nova vida. Somos o que agora? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então nós somos agora, irmãos, pessoas que um dia deixaram algo. Deixamos para trás. Quantos que deixou para trás, irmãos? Talvez uma amante. Quantos que deixou para trás, irmãos, um erro, uma prática errada? Deixou para trás uma fornicação? Deixou. Isso ele deixou. Mas será que deixou tudo? Será que ele deixou? E aí, meu irmão, você sabe, Pedro é discípulo, começa a andar com Cristo e vários acontecimentos, mas teve um acontecimento que mostra, irmãos, que Pedro ainda tinha um embaraço na vida dele. Ainda em Mateus, capítulo 14 agora, versículo 22. 27 em diante, quando ele anda sobre o mar. 14, 27. Mateus 14, 27. Encontraram? Diga amém. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. É aquela palavra quando Jesus está caminhando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. Calma, gente, sou eu, tem bom ânimo, não temais. E aí o que acontece? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Para aqui um instante, irmão, a gente sempre malha o Pedro, né? A gente sempre malha que Pedro afundou, que Pedro fez isso. Mas Pedro é o único, além de Cristo, que consegue caminhar sobre as águas. Pedro e Jesus são exclusivos, os únicos que conseguiram andar sobre as águas. Andou. Tudo bem que Pedro afunda, mas ele andou. Irmão, quando Jesus diz para ele: vem, Pedro, pode vir. Você está achando que é fantasma? Vem aqui é onde eu estou. Eu imagino Pedro saindo do barco, eu imagino os discípulos: para que você vai sair do barco, cara? Olha a tempestade, vai te engolir, vai te tragar. Olha as ondas, mar revoltoso, você está doido, Pedro? Ele: não, ele mandou eu e eu vou. Eu creio, eu vou chegar lá. E aí o que ele faz? Ele desce, meu irmão, põe um pé para fora do barco. E aí, meu irmão, eu imagino ele descendo do barco, meu irmão, e um pé dele o quê? Achando apoio. E aí ele desce, põe o outro pé. Pedro está onde, irmãos? Sobre as águas. Eu imagino os discípulos ali, ó. Caramba, o Pedro, cara. Eu imagino Pedro, meu irmão, todo cheio de fé, irmãos, todo cheio de ânimo, e aquela coisa aí. Jesus falou: vem, eu não estou te chamando? E eu imagino Pedro, irmãos, andando sobre as águas, e os discípulos: caraca, rapaz, olha lá. E o Tomé todo cheio de dúvida: não sei não, né? Rapaz, o Pedro, o cara tá andando. Olha lá, Mateus, olha lá, João. Pedro, o que é Pedro? E Pedro tá andando. Olha, mestre, olha, eu tô andando, Jesus. Olha, Jesus. E aí o que acontece? Lê o 31 comigo. Versículo 30. Opa, voou minha folha aqui. 30. Mas sentindo o vento forte. Na atualizada diz: reparando no vento. Pedro tira os olhos de Cristo e repara, meu irmão, o vento que levanta uma onda. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meu irmão, primeiro embaraço que mostra que o Pedro carrega. Qual é? Medo. Meu irmão, Pedro ainda deixou as redes, deixou as práticas antigas, deixou as coisas, mas ainda estava carregando um embaraço, que é medo. E, meu irmão, o cristão que carrega medo não chega a canto nenhum. O que acontece? Quando ele está confiante, quando ele está crendo, ele está andando. Ele está o quê? Progredindo, ele está indo para frente, está andando, meu irmão. E quando ele repara, vê o vento, levanta a onda, ele afunda. Surge o primeiro, irmãos, embaraço, medo. E quantos que já deixou, irmãos, os erros, mas ainda não deixou medo? Tem medo de tudo. Tem medo de arriscar. Tem medo de tentar. Tem medo, meu irmão, de iniciar algo novo. Quantos que tem medo?
Tem gente que prefere ficar pagando aluguel, meu irmão, de 600, de 700 reais, ao invés de investir, irmãos, de fazer um projeto de financiar sua casa e parcelar em 200 vezes, irmão, você vai pagar algo que é seu. Mas você tem medo. Tem medo de não conseguir pagar prestações. Irmão, duas coisas, eu falei no culto de manhã, duas coisas, sempre falo isso, que você pode dever na vida: casa e carro, que são investimento, e carro nem é tanto, que você perde. Irmão, duas coisas que você pode dever: carro e casa. O resto você não pode. Você não pode dever outras coisas não, meu irmão. Pastor, comprou uma benção, o quê? Passou um mascateiro lá na rua de casa, comprou um espelho, pastor. Um espelho. É, irmão, bonitão, pastor, largão, do jeito que eu queria, quase 2 metros o espelho. Quantos? Ele dividiu para mim lá em 300, ele dividiu para mim lá em 10 parcelas de 30. Pastor, nem consultou nada, olha, glória a Deus. Até ungi meu espelho. E aí esse irmãozinho um dia vem passear no centro aqui. E vai nessas lojas que tem por aí hoje em dia. E vê o mesmo espelho dele, ou dela. E vê aquele mesmo espelho, mesmo tamanho, mesma espessura. E aí ele olha o preço. Está amarrado. Moço, por favor, quanto que é esse espelho? 40 reais. Quanto? 40. Mas não é de plástico, não, é espelho de verdade mesmo. Quanto que é? 40. 40? É. Quanto que foi o dela? 10 de 30. Tá devendo. Vai chorar, vai lamentar. Meu irmão, você só pode dever casa ou carro. Outras coisas você não pode. Você não pode ter medo de arriscar. Pastor, meu sonho tem uma... Paga por ele, meu irmão. Paga por ele. Vou entrar nele, você está pagando algo que é seu. Mas o medo. Quantos que tem medo, meu irmão? Quantos que tem medo de não conseguir passar de concluir uma faculdade, de não conseguir terminar, de não conseguir nem passar? Irmão, são embaraços que estão impedindo gente de prosseguir. São esses embaraços que muita gente carrega. São esses embaraços que alguns têm medo. Tem medo de mercado de trabalho. Pastor, mas eu nunca trabalhei. Uai, daí? Sempre tem a primeira vez. Mas eu não tenho profissão. Faz um curso. Mas eu estou pedindo para Deus, pastor. Começa lá de baixo. Começa auxiliar de serviços gerais. Auxiliado, orelha seca. Mas é um começo. É um começo. Tudo tem que ter um começo, meu amado. Mas muitos estão embaraçados, o quê? Com medo. E esse medo está puxando muita gente para baixo. Muita gente está se afogando aí, meu irmão, no mar da vida, porque está embaraçado com medo. E além do medo, versículo de número 31, ou 30, perdão. E começando a ir para o fundo, finalzinho, clamou dizendo: Senhor, o quê? O que Pedro aconteceu? Ele começou a afundar e ele estava o quê? Se afogando. Aí eu pergunto a você, meu amado, qual era a profissão de Pedro? Pescador. Me pergunto, pescador sabe nadar? Sim. Sabe ou não sabe? Pedro sabia nadar? Sim. Sabia ou não sabia? Sim. Se você ler João 21, quando Pedro estava pescando, depois da morte de Cristo, Jesus aparece na praia. E aí ele se dá a conhecer aos discípulos e ele vê que é Jesus. Pedro estava sem roupa, só com a parte de baixo. E ele, com vergonha, ele pulou no mar e nadou até a praia. Pedro não afogou, não. Mas aqui ele está o quê? Por quê? O medo te faz, irmãos, esquecer das suas capacidades. O medo faz você esquecer do que você é capaz. O medo faz você esquecer, meu irmão, que você sabe. Mas eu sei isso.
O medo te faz esquecer das suas virtudes. O medo faz você esquecer das suas qualidades. O medo faz você esquecer do seu potencial, da sua condição. Pastor, eu não sei se esse mês eu vou conseguir bater minha meta. Ei, mês passado você não bateu? Por que o medo de agora? O medo de agora te afunda e você não cumpre suas metas. O medo de agora te põe para baixo e você não consegue cumprir, meu irmão, sua meta mensal ou semanal, não sei. E nós esquecemos disso. E no medo, nós esquecemos que nós temos um Deus. Espera lá, por que eu estou com medo? Não, eu vou clamar ao meu Pai. Deus, Pai, manda para mim. Manda cliente, manda pessoa, me abre uma porta. Mas nós esquecemos do que nós somos capazes e nos afogamos. Ficamos esperando a ajuda dos outros, enquanto nós podemos nadar, nós podemos correr, nós podemos ir atrás, e os outros ficam esperando a ajuda dos outros. O medo faz isso. O medo faz isso, minha irmã. Primeiro embaraço, medo. E aí o que Jesus fez? 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena, por quê? Quantos embaraços Pedro demonstra? Mais 2. Medo. Por quê? Homem de pequena fé. Por quê? Duvidaste. Irmão, qual era o embaraço de Pedro? Pedro era inconstante. Pedro era o cristão. Você já ouviu aquelas coisas que o pessoal fala? Crente ioiô. Um dia ele está bem, um dia está abaixo. Um dia ele está em cima, outro ele está lá embaixo. Um dia ele está para cima, outro ele está para baixo. Pedro era esse. E tem crente assim. Um dia ela acorda, tem umas que acordam num dia se sentindo toda bonita, com cabelo bonito, se sentindo mais magra. Tem assim ou não tem? Se sente mais magra. Nossa, vai no espelho e fala: meu Deus, olha, tá até sobrando, rapaz. Vai veste uma roupa bonita, porque tem essas coisas. Os outros falam: não, essa aqui é roupa de domingo. Não tem isso? Eu tenho isso. Não, isso aqui é roupa de domingo. Eu tenho sapato de domingo e sapato de semana. Roupa de domingo e roupa de semana. Aí ela põe, irmão, vai trabalhar de salto, vai trabalhar toda bonita, se maqueia, passa batom, faz e penteia e tal, e põe terninho no calor para ir trabalhar. E chega no trabalho arrasando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, o que foi? Hoje eu estou, olha, Deus é bom. Mas no outro dia, vai de rasteirinha, camiseta, uma calça meio pijamão, malemar penteia o cabelo. Junta, tá amarrado. Já acorda se sentindo: mas eu tô gordo. Ai, meu Deus, olha minha papa. Ai, tá amarrado. Olha só, minhas olheiras. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô acabada. Mulher tem isso ou não tem? Tem gente que oscila assim espiritualmente. Um dia ele tá bem, outro dia ele tá mal. Um dia ele tá: eu tenho a vitória, eu sei que ele é mim. No outro dia ele tá: eu sou pobre de maré. Um dia ele tá: eu pego, se o Satanás, se o diabo aparecer. Como que é o nome? Como é essa música? Esqueci. Não, aquela: e se o diabo aparecer? Ele está, e o inimigo está derrotado. Ele está cantando, ele está, e debaixo do meu pé ele está derrotado. Aí outro dia ele está: e o diabo está acabando comigo. Não aguento mais. Essa vida é ingrata. Sabe o que é isso? Embaraço. Pergunta para o irmão do lado: você tem esse embaraço? Quando ele está bem, ele senta bem aqui. Quando ele está mal, ele senta lá. Eu te conheço.
Quando ele está bem, ele vem, vou sentar lá na frente, ouvir a palavra, quer pegar o louvor quando ele vai. Aí eu quero só ver o pastor pregar e eu vou embora. Embaraço. Meu irmão, Pedro era inconstante espiritualmente. Pedro oscilava, homem de pequena fé. Quantos que são assim também? Um dia eu vou, um dia eu consigo, Deus vai fazer, Deus vai julgar minha casa. Pastor, estou com 20 anos na minha casa na justiça, mas Deus é o meu advogado, o meu juiz. Já no outro a justiça não presta. Está tudo amarrado. É assim ou não é? Embaraço. E você acha que Deus tira? Somos nós que temos que lançar fora isso. Somos nós que temos que resolver isso. Pedro, olha o que Jesus fala. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Cara, você está com medo, duvidando, e está aí oscilando com a fé pequena. Quando ele anda sobre as águas, a fé é grande. Quando ele afunda, a fé é pequena. Quantos que são assim, irmão? Pastor, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer o câncer, em nome de Jesus. Aí depois já, pastor, eu vou morrer, pastor, eu vou, não tem jeito. Ai, pastor. Aí no outro dia, não, pastor, ontem o diabo queria me derrotar, mas hoje ele está debaixo do meu pé, demônio. Aí no outro dia, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Está oscilando. Isso se chama o quê? Pergunto, é pecado essa oscilação, sim ou não? Não. Mas é um embaraço que nos impede de correr, que nos impede de progredir, que nos impede de avançar. Por que duvidastes, homem? Por quê? E aí o que acontece? 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de... Quando Jesus entrou no barco, eles conseguiram chegar até o destino, sim ou não? Chegaram do outro lado. Meu irmão, é Cristo entrando na nossa vida, mudando a nossa história, que a gente avança. Mas sem Jesus, se não houver, meu irmão, eles tiveram que tirar o embaraço. Pedro teve que mudar. Não, é verdade, Jesus, o senhor está falando comigo, eu estou oscilando mesmo. Quando ele entra no barco, acalma a tempestade e eles conseguem atravessar, meu irmão, e chega do lado de Genezaré. É Cristo entrando na nossa vida, livrando-nos dos embaraços, que nós vamos o quê? Chegar do outro lado. Quer ver outro embaraço, irmão? Uma coisa que fez o Pedro, irmão, mostrar realmente que tinha coisa ainda. João 18. João, Evangelho de João, capítulo 18. Versículo 5. Jesus está no Getsêmani orando com os discípulos e Judas Iscariotes chega com os soldados, chegam lá com os sacerdotes. Olha o que acontece, 18:5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno, disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus se mostra. Vocês estão procurando quem? Jesus, sou eu. Eu sou Jesus. E tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum deles perdi. Jesus pedindo para libertar os outros discípulos. Então, quem? Vamos lá, todo mundo. Então, o quê? Simão Pedro, que tinha o quê? Espada. Desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era o quê? Eu pergunto, qual era a profissão de Pedro? Antes. E ele deixou tudo, deixou ou não deixou?
Quando ele deixou a rede, quando ele deixou as tralhas de pesca, digamos que ele usasse aquela espada, ou aquela tem tradução que pode dizer faca. Se aquela espada que ele usava antigamente, por que ele não deixou? Se ele era discípulo, se ele era um discípulo de Cristo, por que ele não deixou? Então Pedro carregava, escondido por debaixo das suas vestes, da sua roupa, da sua túnica, o que ele carregava? Uma espada. E aquela espada, meu irmão, ele saca da sua bainha e corta a orelha de um soldado. Trazendo para os dias de hoje, você, meu irmão, desacatar um policial é crime? Da cadeia? Sim ou não? Dá. Pedro está cometendo, irmãos, o quê? Um equívoco, um crime. Ele está desacatando um soldado, está ferindo, irmãos, tentativa violenta, né? Tentativa de homicídio porque ele cortou a orelha. Irmão, quem é que eles foram prender? Jesus. Por causa da atitude de Pedro, quem poderia ser preso? Quem? Todos. Porque eles estavam ali, meu irmão, todos reunidos. Digamos, já pensou a matéria segunda-feira? Bando de Jesus é preso. Jesus e mais 11 é preso. Quadrilha desbaratada no Getsemane. Você parou para pensar nisso? Eles foram prender Jesus, mas quase que todos vão presos por causa de quem? De Pedro. Porque ele ainda tinha um embaraço. Meu irmão, e tem gente que ainda carrega esses embaraços. Sabe qual é a espada de alguns? A língua. Fala mal dos outros. Lá na sua casa você fala mal dos outros, na frente dos seus filhos. Tem gente que fala mal dos outros, meu irmão, assim, normal. Fala das pessoas, irmão, se os outros estão vendo. Nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. E as pessoas estão olhando, olha só o crente falando dos outros, meu Deus do céu. Embaraço. E por causa desses embaraços que a nossa família não converte. É por causa desses embaraços que a nossa família às vezes não vem para Jesus. Meu irmão, Pedro não conseguiu ajudar ninguém, meu irmão, no tempo que ele andou com Jesus. Nem a sogra dele ele conseguiu orar para ela ficar curada. Não, Cristo adverte Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos, converte seus irmãos. Mas quando se converter, quando você se converter realmente, Pedro, aí você vai poder ajudar sua família. Mas quando Pedro estava com Jesus, o que Pedro fez pela família dele? Nada. Por quê? Porque Pedro, mesmo seguindo Jesus, Pedro carregava um embaraço. Pedro está seguindo Jesus. Pedro é discípulo de Jesus. Ô, meu irmão, não se escandalize com o que eu vou falar. Não se escandalize com o que eu vou dizer, meu irmão. Tem pregador, pastor, obreiro, faz a obra para Deus, mas está cheio de embaraço. Embaraçado, meu irmão. Cheio de deve, compra fiado, não paga. Um monte. Dá calote, dá nó, sai, muda, não dá satisfação. Não se assuste não, meu irmão. Pedro andava com Jesus, era um dos 12, mas ainda tinha muita coisa que ainda estava o quê? Embaraçando, pesando a vida do Pedro. Enquanto nós não nos livrarmos desses embaraços, Deus não vai poder nos usar como Ele quer nos usar. Não vamos conseguir correr a carreira que nos está proposta. Não vamos conseguir salvar ninguém. Por quê? Tem embaraço. Tem embaraço. Muitos já deixou o vício, mas ainda não deixou o nervosismo. Por qualquer coisinha briga, por qualquer coisinha para de falar, por qualquer coisinha, meu irmão, já não fala, já não tem conversa, já se cala. O que foi? Nada. Mas o que foi, meu Deus? Nada não. Mas por que você está assim? É a minha cara. Tá bom. E fecha, e aí já vira aquele clima horrível. Você já ficou perto de alguém, meu irmão, que está zangada, com raiva, o cara fechada? É horrível. Você não sabe se você ri, se conversa, aí fica... Vamos embora. Demorou, vamos. É horrível. Embaraços.
as testemunhas, as pessoas estão nos olhando. No trabalho as pessoas nos olham, no serviço as pessoas te olham, da sua família. Sabe por que alguns não convertem? Vira e mexe. Mas ele já brigou comigo, é por isso que eu não vou para a igreja. Testemunho. É um mau testemunho de muitos, irmão. Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, que teria escândalo. Mas, irmãos, vai ter, existem os escândalos, mas nós não podemos ser o motivo do escândalo. Que outros se escandalizem, eu não. Que outros errem, eu não. Vou orar, Deus, tem misericórdia, não deixa ele errar não, não deixa essa pessoa cair não, mas eu não quero ser motivo de escândalo, eu não quero ser o motivo de alguém chegar um dia e falar assim, sabe por que eu não vou na igreja? Por sua causa. Meu irmão, é sério que Deus está falando conosco hoje. Se nós não deixarmos os embaraços, não vamos conseguir correr a carreira que nos está proposta. Não vamos conseguir chegar, meu irmão, na reta final. Nós estamos correndo para a salvação. Não vamos conseguir chegar até a salvação por causa dos embaraços. Esses embaraços, irmãos, está fazendo com que Pedro, irmão, sempre sendo repreendido por Jesus, sempre sendo alertado por Jesus. E aí, meu irmão, o que acontece? Cristo é preso, é levado, Pedro corta a orelha do soldado. Pedro, o que você está fazendo? Guarda a sua espada, rapaz. Jesus tem que fazer um milagre na vida daquele homem, toca na sua orelha, e aí ele fica curado, restaura a orelha do homem que Pedro tinha o quê? Cortado. Nós temos que fazer, meu irmão, o trabalho de Cristo, curar os que foram o quê? Feridos. Nós temos que curar quem foi ferido. Nós temos que curar quem um dia foi ferido. Alguém feriu seu amigo de trabalho. É porque eu tenho uma experiência com um crente. Não, meu amigo, esquece. Toda moeda tem dois lados. Se ele fez errado, eu vou mostrar para você que é o certo. Eu vou mostrar para você assim, assim, assim. Uma vez eu disse para um senhor, ele veio generalizando, porque vocês, esses pastores, são tudo bando, não sei o quê. Irmão, generaliza não. Para com isso, você está julgando. Porque vocês... Ou não fala assim, irmão. Não fala. Qual que é a sua profissão? Aí ele falou a profissão dele. E aí eu falei assim, na sua profissão, tem gente mala? Tem. O senhor é? Não. Então, na mesma coisa na nossa. Se tem quem faz errado, tem quem faz certo. Não generaliza, não. Olhando por esse lado, você está certo. Meu irmão, nós não podemos ser o motivo. Nós temos que curar os que foram feridos. Muita gente foi cortada. Tem muita gente aí fora, irmão, assistindo a gente agora, que foi cortada, que não consegue vir para a igreja, que não tem forças para vir, porque alguém magoou, alguém chateou, alguém ofendeu, alguém desprezou. E nós temos que fazer o trabalho de Jesus, que é o quê? Versículo de número 11. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E ele faz o quê? No Evangelho de Mateus, diz que Jesus cura a orelha daquele homem. Nós temos que curar as pessoas. Homem, que você sofreu, mas olha, eu quero te falar, eu quero te apresentar um Deus, eu quero falar para você que nem todos são assim. Porque aquele homem, ele me enganou, e depois que ele conseguiu o que queria, mas nem todo homem é assim, não. Pode ter as exceções lá, os que mentem, os que abusam, que se aproveitam da ingenuidade, mas tem os certos, tem os honestos. Nós temos que fazer esse trabalho, meu irmão, de curar as pessoas, de dar o bom testemunho. Eu vejo a juventude hoje, irmão, juventude aí, pessoas de 12, 13, 15 anos já namorando isso, aquilo, outro, em relacionamentos, já namorou 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde que vai parar isso? Onde que vai parar? Qual homem reto, correto, que vai querer namorar uma pessoa que já teve 20? Irmão, temos que deixar os embaraços. Temos que deixar os embaraços para começar a correr a carreira. Pedro, meu irmão, nessa aí agora, dúvida, pequena fé, medo, carregando uma espada, sabe qual que é a consequência? Capítulo 18, versículo de número 17. Olha o que aconteceu. 18, 16.
Pedro estava na parte de fora, Jesus já estava preso. Pedro estava na parte de fora, a porta. E saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? E disse-lhe ele o quê? O que Pedro faz? Nega. Primeira vez que Pedro negou Jesus. Por quê? Irmão, o homem que vai carregando os embaraços, chega uma hora que ele nega Jesus. O homem que vai carregando embaraços na vida, chega um momento que ele deixa Jesus. Peraí, uma mulher. Peraí, versículo 17. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Você não anda com ele? Qual que é a resposta de Pedro? Disse ele o quê? Não sou. Continua. Vamos dar um pulo agora para o versículo 25. Versículo 25. Olha o que acontece. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. E disseram-lhe, pois: não és também tu um dos discípulos dele? E ele o quê? Negou e disse: o quê? Não sou. Continua. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, lhe disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. E logo o quê? Cumpriu-se o que Jesus havia dito. Irmãos, se nós não atentarmos para o que Deus fala, vai acontecer o que Ele adverte. Se nós não tirarmos o embaraço, não prospera, não consegue, não vence, não vai para frente. Pedro, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. E quando ele nega pela terceira vez: não sou eu não. O galo canta. Ele: meu Deus, o que eu fiz? Ah, meu Pai amado, o que eu fiz? E aí em João 21, já vou encurtar a história para terminar. Em João 21, depois da morte de Cristo, ele ressuscita. E qual é o primeiro discípulo que Jesus quer ver? Pedro. Jesus fala assim para você: vai e fala para os meus discípulos que eu já encontrei em Jerusalém, e diga a Pedro que eu quero vê-lo. E aí, meu irmão, chega até o ouvido de Pedro que Jesus ressuscitara e queria falar com ele. Imagina a cabeça do Pedro. E aí, Pedro: não, eu vou pescar, eu vou esparecer, eu vou fazer alguma coisa, os outros vão com ele. E aí Jesus chega e fala: vocês estão pescando assim, assim, assado, vocês não pegaram nada, joga para o outro lado. E aí Pedro fala: meu Deus, é o mestre. Tchubum, se esconde de vergonha. Encontra-se com Cristo, Jesus prepara um peixinho para eles, e eles vêm, comem, o Pedro todo sem graça. Isso está em João 21, estou só resumindo. Pedro: você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes verdadeiramente que eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros, minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Das 3 vezes que Pedro nega, das 3 vezes Cristo perdoa, e Pedro tem um encontro com Cristo, irmão. Se alguém algum dia falar para você assim: você gostaria de ser Pedro? Você responda: sim, mas o Pedro depois da morte de Cristo, porque o Pedro antes da morte de Jesus era cheio de embaraços. Porque depois da morte, Pedro deixou os embaraços, irmão. Pedro converte, Pedro se torna homem de Deus. Pedro se torna agora, meu irmão, aquilo que Jesus esperava que ele fosse. Pedro se torna o homem que Jesus apostava que ele poderia ser. Pedro se torna realmente agora o cara, o Pedro. E sabe o que acontece? Atos, capítulo de número 2. Atos 2. Você está em João? Próximo livro é Atos 2:37. Olha o que aconteceu. Isso aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitou. E olha o que acontece. Atos 2:37. 2:37. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a quem? E aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro, o que nós vamos fazer agora? 38. Disse-lhe Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem está falando isso? Depois que ele deixou o quê? Se fosse no tempo que o Pedro era embaraçado, enrolado, iam perguntar para ele: Pedro, o que nós vamos fazer? O que ele responder? Não sei. Mas agora Pedro sabe responder. Convertam-se, vocês vão ser batizados, vocês vão receber o Espírito Santo. E o que mais? 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração. Quê? Quem está falando isso? Quem está falando isso? Meu irmão, quando nós deixamos os embaraços, nós vamos começar a pensar em salvação. Nós vamos começar a refletir: Jesus, será que eu vou para o céu? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou morar na glória? Pedro está falando de salvação, meu amado. E olha o que diz o 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se o que, irmãos? Lê comigo o que? Quase 3 mil? Quase 3 mil? Houve o que naquele dia? Salvação. Houve conversão de quantas pessoas? Quantas? Quase 3 mil. Meu irmão, sabe quando que a nossa família converte? Quando nós deixamos os embaraços. É deixando os embaraços que a família converte. É deixando, meu irmão, essas coisas que a família converte. Pedro antes, com o embaraço, não converteu nem... Conte alguém para mim que Pedro ganhou. Conta para mim, mostra para mim alguém que Pedro ganhou. Nem a sogra. Mas Pedro sem embaraço, Pedro convertido, quantos que ele consegue salvar num dia? Quase 3 mil. Num dia Pedro fez mais do que ele fez na vida toda. Mas por quê? Porque ele aprendeu a deixar o quê? O embaraço. Pergunta para o irmão do lado de novo: irmão, tem embaraço aí? Pergunta para ele. Pergunta para o irmão do outro lado: irmão, tem embaraço aí? Se tiver, o que temos que fazer? Deixa esse embaraço, deixa essa vida errada, deixa essa vida de boêmio, deixa essa vida, meu amado. Deus vai começar a salvar a sua família, vai começar a converter os seus, vai começar a converter os da sua casa. Deus quer nos usar, irmão. Deus quer nos usar, Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer através de nós, mas para que Deus faça através de nós, eu preciso tirar os embaraços. Para que eu venha a ser usado por Deus, eu preciso tirar os embaraços. Ser usado por Deus não é assim, não, o Espírito Santo entra em mim e me usa do jeito que eu sou. Mentira, não usa nada. Espírito Santo não usa ninguém com sujo, ninguém que não um vaso quebrado, e de Espírito Santo não vai usar essa pessoa. Ele briga, chega lá em casa, briga com o marido, o marido briga com a mulher, sua não sei o que, isso, aquilo, esquece, você não vai nada, sua praga, morre praga. Mas depois ele vai dar sermão: cara, você tem que amar sua esposa, olha, você tem, mentiroso. E aí ele quer dar conselho para os outros. Mas Deus está me usando, está nada, está sendo enganado. Oh, meu amado, é deixando os embaraços que nós vamos conseguir levar conversão à nossa família. É deixando os embaraços que nós vamos conseguir levar salvação a eles. É a mulher que deixa os embaraços, quer ganhar o marido assistindo novela. É o marido que quer ganhar a esposa bebendo cerveja. E depois vai dar bronca no filho: guri, se você fizer, você vai ver. Ah, tá. Deixa os embaraços, meu irmão. Deixa os embaraços para que haja salvação. Foram batizados, irmão. O símbolo do sepultamento da velha criatura. Eles realmente assumiram Cristo. Por quê? Porque Pedro havia deixado embaraço. E aí, quando ele deixa embaraço, capítulo 3, leia comigo, 3.
Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. A hora o quê? 9. Meu irmão, Pedro deixou embaraço. Quando ele deixou embaraço, volta só um pouquinho, quer ver? Em João, João não, segura Atos e vamos lá em Mateus 26, rapidinho. Mateus 26. 26, 36, é a mesma passagem. Olha o que Mateus diz. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, e ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Dormindo, e disse a quem? Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Continua. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Quem é que estava dormindo? Quantas vezes que Jesus pega Pedro dormindo? Olhe para mim. Olhe para mim. Isso que eu não falei no culto da manhã, não. Homem embaraçado não consegue orar. Pastor, eu não consigo orar, tem embaraço. Pastor, eu não consigo. Eu vou orar, me dá um sono. Você está embaraçado. Pastor, eu vou comendo, penso que eu vou orar, minha mente forte, tem embaraço. Pedro, com embaraço, ele dorme. Pedro, sem embaraço, Atos 3, volta lá, Atos 3. Sem embaraço, Atos 3. Versículo 1, vamos lá? Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração. A hora o quê? Sem embaraço, Pedro tem hora para orar. Diga amém, Jesus. Irmão, tira o embaraço, você vai orar melhor. Tira os embaraços, irmão. Esse embaraço que não deixa você orar. Tira os embaraços, meu irmão. Você vai conseguir orar, você vai conseguir ficar na presença de Deus, você vai conseguir falar com Deus, você vai conseguir ler a Bíblia. Irmão, me corta o coração. Nós começamos no início do ano o projeto Leitura. Hoje nós estamos em Tito e Filemão já, pra você ter uma ideia. Meu irmão, me entristece saber que toda a igreja começou, poucos vão terminar lendo todos os livros. E não se assuste não, pastores e obreiros que também não conseguiram. Por quê? Tem embaraço. Tem embaraço. Pastor, mas em nome de Jesus eu vou ler. Deixa o embaraço, você vai conseguir ler a Bíblia. Deixa o embaraço, você vai conseguir orar. Deixa os embaraços, porque deixando os embaraços, Pedro fez o quê? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem, mas o que tenho isto... Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. O que Pedro dá para um coxo? O que Pedro dá para um coxo? Jesus. Meu irmão, nós só podemos dar o que nós temos. Nós só podemos dar às pessoas aquilo que nós temos. Leve Jesus para sua família, meu amado. Mas quando é que eu vou levar Jesus para minha casa? Quando você deixa o embaraço.
É deixando os embaraços, eu vou levar. Psh, olha para nós. Dá uma esmola, pelo amor. Olha para nós. E o cara tá doido, meu irmão. Vou ganhar um dinheirinho desses caras. Vou ganhar uma esmolinha desses caras. Ganhei meu dia. Olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Unção, Cristo, poder. Em nome de Jesus, o que é que ele disse para ele, irmãos? Esperando receber alguma coisa, Jesus, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles num templo, andando e saltando, e louvando a quem? Meu irmão, o que Pedro deu para aquele homem? Cura. Jesus, Pedro embaraçado não consegue nem orar pela sogra. Pedro sem embaraço levanta um paralítico, meu amado. Deixa o embaraço, Deus vai te usar para orar pelas pessoas, para orar pelos doentes, para orar pelos enfermos, para orar por quem está precisando, querendo suicidar. Pastor, lá no meu trabalho tem um querendo morrer, vou marcar uma hora para ele vir falar com você. Vai você, rapaz. É você que tem que ir lá. É você que tem que ir lá orar. Não, pastor, vem cá, pastor. Vai lá, pastor. Ah, é, né? Meu irmão, se Deus está colocando na sua mão, é você. Eu vou orar por você. Eu vou orar por... Mas, pastor, eu ainda não sou. Eu não sou nem obreiro. E daí? Quem falou que é só obreiro que ora? Quem falou que é só pastor que ora para os outros? É todos, meu irmão. A ordem de Cristo é para todos. Eu vou orar por você. Ah, eu estou oprimido, eu quero morrer. Eu tentei suicidar. Eu quero orar por você. Meu irmão, é deixando os embaraços que nós vamos orar para as pessoas serem curadas, libertas e salvas. Quem está me entendendo, diga amém, Jesus. Deixa o embaraço, irmão. Deixando os embaraços, você vai orar pela sua família, você vai orar pelo filho, você vai orar pelo esposo, você vai orar pela sua mãe, pelo seu pai, e eles vão ficar curados. Pai, oh meu filho, você me ajudou, você me curou. Eu não, pai, foi Jesus. Você tem que ir lá na igreja e entregar a vida para ele agora. Meu irmão, deixa os embaraços, Deus quer te usar. É deixando os embaraços que seremos usados. Atos 5, vamos terminar. Atos 5, nós estamos no 3:5. 5:12. Termino aqui, irmãos. 5:12. Atos 5, verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto os outros, ninguém ousava ausentar-se com ele, mas o povo tinha-o grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camilhas, para que ao menos a sombra de quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram o quê? Meu irmão, a sombra de quem está curando? Meu irmão, fazia fila, colocavam assim, ó, um do lado do outro, em camas, em macas, um monte, aquela fila enorme. E aí Pedro ia passando, não orava por ninguém, não colocava a mão em ninguém, só a sombra dele, irmão. Por onde ele andava, a sombra dele, meu irmão, ia curando, ia levantando os enfermos e os doentes. Por quê? Quando Pedro deixa o embaraço, a sua presença representa Cristo, representa Deus. Quando você deixa o embaraço, as pessoas vão se sentir bem do seu lado, vão se sentir bem perto de você. É aquela pessoa que está mal, que está para baixo, que está ruim, e aí você chega daqui um pouquinho e fala: nossa, você chegou, até minha dor de cabeça acabou. Amém? Mas tem uns que quando chega dá mais dor de cabeça. Tem uns que quando chega, meu irmão, dá mais dor de cabeça, dá até embrulho no estômago. Nossa, eu estava mal. E o que foi? Você chegou, eu melhorei. Deus, a nossa presença tem que ser para abençoar, meu irmão. É deixando o embaraço que nós vamos, o que, irmãos? Levar Cristo. Levar Deus para as pessoas. Meu irmão, eles pediam para Pedro: pelo amor, por favor, moço, só a sua sombra. A sombra de Pedro curava.
É deixando os embaraços que nós seremos usados por Deus. Irmão, vamos deixar o embaraço hoje. Eu não sei o que é. Pecado eu creio que você deixou. Mas e os embaraços? Qual o peso que você está carregando? Qual é o peso que você carrega? Seu casamento, o marido tem que fazer bem para a esposa. Tem mulher que fala, ai, meu marido está chegando. Ai, meu Deus. Tem marido que fica assim, ai, eu vou voltar para casa. Chegar em casa e encontrar aquela, ai, meu Deus, ninguém merece. Você tem que ter prazer em voltar. Pois vou encontrar minha esposa, vou encontrar minha mulher. Tem filho que não fica em casa porque, meu irmão, o ambiente da casa é ruim. O clima dentro de casa é pesado. Na onde, digamos lá que o pai ou o padrasto senta, o filho levanta. Que eles não conseguem ficar no mesmo ambiente. Não, está errado. Quando eu deixo os embaraços, meu irmão, as pessoas têm que ter prazer, sentar tudo ali, vamos conversar, vamos dialogar, vamos rir, vamos conversar, vamos bater papo, vamos assistir um filme, vamos tomar um tereré, vamos fazer alguma coisa, porque a nossa presença tem que ser bênção para os outros, meu irmão. Mas quando que isso vai ser? Quando nós deixarmos o quê? O embaraço. Onde que nós começamos? Onde? Esqueceram? Ih, vou ter que começar a pregar tudo de novo. Hebreus 12. Versículo 1. Vamos terminar. Só para ler, versículo 1. Deixa os embaraços, irmão. Deus quer te usar. Deus quer usar você como usou Pedro. Deus quer fazer de você um Pedro nos dias de hoje. Mas para isso tem que deixar o embaraço. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Leiam comigo, todo mundo. Deixemos o quê? Deixemos o quê? Todo. Não é um. Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Irmão, deixa o embaraço. Tem muita coisa para você percorrer, tem muito que você caminhar, tem muita coisa para você fazer ainda. Deus quer te usar, Deus quer usar você, Deus quer fazer de você uma bênção, mas para isso tem que deixar o embaraço. É deixando os embaraços que seremos bênção como Pedro foi. É deixando esses embaraços que seremos bênção como Pedro foi, meu irmão. Deixe, Deus quer te usar, Deus quer lhe abençoar. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, vamos orar. Mas, irmão, entenda, o que eu tenho que tirar, Deus não tira por mim. O que eu preciso mover, o que eu preciso arrancar, Deus não arranca por mim. Nós temos que tirar, nós temos que arrancar. Qual é o embaraço que eu ainda tenho, pastor? Eu ainda sou meio embaraçado ainda. Tem algumas coisas ainda, pastor, em mim, na minha vida. Olha, irmão, deixe hoje. Deixe hoje. Pedro não quis deixar quando foi alertado. Precisou acontecer, meu irmão, aquele ato triste da traição, dele negar Jesus para ele despertar. Não espere uma tragédia acontecer para você acordar para a vida. Não espere o pior acontecer para você querer deixar. Irmão, deixe o embaraço hoje. Deus quer lhe usar, Deus quer te abençoar. Põe a mão no coração, fecha os olhos. Meu Deus, eu prego, mas quem fala é o Senhor. E o Senhor falou muito comigo. Meu Deus, eu estou vibrando aqui dentro de mim, meu Deus. Ah, meu Pai, o Senhor pega aquele que é lá, meu Deus, um nada. Éramos perdidos. Éramos, meu Deus, desonrados. E o Senhor pega esse homem, meu Deus, que não era nada, e transforma ele. Deus, o Senhor pega aquele barro de lá, meu Deus, do lamaçal, cheio de raiz, de toco, de pedra, e tira, meu Deus, tudo isso para fazer um vaso de honra. Deus, nós somos assim na sua mão. Oh, meu Deus, ajuda essa pessoa a tirar o embaraço, meu Deus. Ajuda, meu Deus, esse homem a deixar o embaraço. Tem um homem, meu Deus, que está embaraçado ainda com coisas. Não consegue, meu Deus, deixar de mentir. Mente para a esposa, mente para a mulher, mente para a família, mente no trabalho.
Meu Deus, tem mulher que não consegue ainda também, meu Deus, ficar sem mentir. Mente, meu Deus, para as famílias, para as pessoas. É um embaraço, meu Deus. E esses embaraços têm que ser deixados para trás. Meu Deus, tem pessoa que não tem força para te servir, para caminhar na tua presença. Deus, é necessário deixar. Oh, meu Deus, que essa pessoa hoje acorde, meu Deus, que ela acorde para a vida e veja, meu Deus, que o Senhor quer usar. Oh, Deus, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer usar o seu povo. O Senhor quer usar, meu Deus, os seus filhos. O Senhor quis desde o início, Jesus, usar o Pedro, mas Pedro pôde apenas ser usado depois da morte. Meu Pai, usa-nos, Deus. Queremos ser usados, queremos ser bênção para a nossa família, queremos ser bênção para as pessoas, queremos ser bênção, meu Deus, na sociedade, queremos ser bênção dentro da nossa igreja, queremos ser bênção para o cônjuge. Oh, Jesus, oh Deus, nós queremos ser usados por Ti. Oh Deus, usa esse, meu Deus, que acha que não sabe, esse que acha que não consegue. Deus, quando ele tirar o embaraço, o Senhor vai poder usar. Quando ele tirar o embaraço, o Senhor vai poder usar essa pessoa. Oh, aleluias, aleluias. Peça para ele, meu irmão. Deus quer te usar, Deus quer lhe usar, Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer te usar, meu irmão, para ser uma bênção para as pessoas, para orar pelos enfermos, para orar na sua casa, para levar salvação para a sua família. Oh, meu irmão, deixa o embaraço. Você vai levar salvação para a sua família. Eles vão se batizar. No próximo batismo, sua família vai estar aqui. Diga, Jesus, no próximo batismo, no próximo batismo. Fala, irmão, fica de boca fechada não. Não fica quieto não, achando que você não tem. Se você tem, deixa hoje. Fala para ele: Deus, eu vou deixar de ser ranzinza, eu vou deixar de ser nervoso, eu vou deixar de ser linguarudo, eu vou deixar de ser, Deus, essa pessoa que fica com raiva, que bate, que agride, que xinga palavrão. Deixa, meu irmão, deixa hoje, deixe hoje esses embaraços. Deus vai lhe usar, Deus vai usar você vai ser bênção na mão de Deus. Oh, porque Ele te conhece, Ele conhece você, meu irmão. Se Ele te chamou, porque você é capaz, você tem condição. Não se esqueça do seu potencial. Pedro esqueceu que sabia nadar. Não, meu irmão, não se esqueça para aquilo que você foi chamado. Não se esqueça para aquilo que Deus te chamou. Oh, aleluias, aleluias, Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. Sonda-me, Senhor, oh Jesus, e me conhece. Aleluia, o Senhor conhece, meu Deus, o seu povo. Quebranta o meu coração. Aleluia, fale com Ele, adore a Ele. Transforma-me conforme a Tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Aleluia. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha Diga vida. pra ele: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Deus. Usa-me. Sonda-me. Aleluias. Quebranta. Aleluia. Se espalha com Ele, fala: Deus, vou tirar todo embaraço, toda mentira, todo nervosismo, todo engano. Oh, Jesus. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Aleluia. Transforma-me, enche-me. Usa-me,
Diga comigo: eis-me aqui, Senhor, sem embaraço e sem pecado. Usa-me, Senhor, usa-me, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. Aleluia. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar.